Olá, pessoal! Hoje, nossa terceira aula sobre expressões algébricas. Na aula de hoje, o tema principal é a fatoração de polinômios. Para entender bem a fatoração de polinômios, nós temos que passar por alguns caminhos, como as operações entre polinômios, soma, multiplicação e divisão. A divisão é a operação fundamental desta aula, porque é através dela que nós conseguimos fatorar polinômios. O contexto todo é dividido em dois possíveis cenários: quando o polinômio tem grau 2 ou quando o polinômio tem grau 3 ou maior do que 3. Vamos ver todos esses casos? Então, para começar esse estudo, vamos analisar alguns exemplos de polinômios e entender alguns elementos que compõem o polinômio. Então, nós temos o primeiro exemplo, um polinômio de grau 4, porque é o grau maior que aparece nesse polinômio. Temos 5 termos nesse polinômio todo, somente a variável x. O coeficiente do x elevado a 4 é o número 6. Basicamente, esses são os elementos importantes para esse início. Segundo exemplo, nós temos x ao quadrado como maior grau, então o polinômio é de grau 2. O coeficiente, que não aparece aqui, na verdade, ele é 1. E o terceiro exemplo, nós temos um polinômio de grau 7, com 6 termos, e o coeficiente aí do maior grau é 2. Na sequência, vamos estudar algumas operações entre os polinômios. Por exemplo, a soma. Na soma de polinômios, nós temos que lembrar que os termos semelhantes, eles se unem. Matéria que a gente estudou lá na aula de expressões algébricas monômios. Então, nesse caso, nós temos 2x ao quadrado menos 5x mais 3, somando aí a 5x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 3x menos 2. Portanto, os termos semelhantes vão ser unidos. E aí, já escrevendo com o termo de maior grau no início, ficamos com 5x ao cubo mais 5x ao quadrado, já que eu tenho dois termos ao quadrado aqui que são unidos, e assim para os demais. Então, nós temos com x menos 8x, e para termo independente, o termo que não tem x, totaliza aí 1. O mesmo procedimento para o segundo exemplo, com apenas uma observação. Nós temos um sinal de menos na frente de um parênteses. Isso significa que esse menos aqui, na verdade, é o menos 1. É menos 1 vezes todo esse parênteses, x ao quadrado menos 5x mais 2. Então, esse menos 1 vai multiplicar todos os termos, consequentemente, ele vai inverter o sinal de todos os elementos que estão dentro desse parênteses. Vai ficar assim, então vai ficar 3x mais 4 menos x ao quadrado mais 5x menos 2. Agrupando aí, unindo os termos semelhantes, nós teremos menos x ao quadrado mais 8x mais 2. E esse é o resultado final aí para essa segunda soma. Continuando com as operações entre polinômios, vamos fazer alguns casos de multiplicação. Então, nós temos aqui o primeiro exemplo, 2x menos 3, que multiplica 5x ao cubo menos 2x mais 1. O que nós temos que lembrar aqui é da expansão de termos. Ou seja, nós vamos utilizar a lei da distributividade, multiplicando todos os termos entre si. Ficamos com 2x vezes 5x ao cubo, e lembramos das 3 etapas, regra dos sinais, números e letras. Então, nós temos 10x na quarta, depois eu tenho menos 4x ao quadrado, e depois ainda mais 2x. Agora, o menos 3 multiplica o 5x ao cubo, menos 15x ao cubo. Menos 3, menos 2x dá mais 6x. E, por fim, o menos 3 vezes 1 dá menos 3. Agora, passamos por uma soma, ou seja, vamos unir os termos semelhantes. Já escrevendo com o maior grau na frente, nós temos 10x elevado a 4, menos 15x elevado a 3, menos 4x ao quadrado, mais 8x, menos 3. Esse é o resultado da multiplicação entre os dois polinômios. No segundo exemplo, nós temos a multiplicação entre 3 polinômios. Então, nós vamos ter que escolher 2 para multiplicar e o resultado multiplicar com o terceiro. Eu vou escolher já a ordem que ele aparece aqui, vou pegar o x mais 3 que multiplica 2x menos 5, portanto eu vou fazer essas 4 multiplicações aqui. E aí esse resultado multiplica x² mais 1.
Organizamos o primeiro resultado, ou seja, 2x² mais x menos 15, e aí multiplicamos por x² mais 1. Nós teremos aí uma série de multiplicações para serem executadas. E aí organizamos o resultado final, unindo os termos semelhantes. E aí chegamos ao resultado final desta multiplicação. Pessoal, nos slides que eu organizei para vocês, nós temos alguns exercícios propostos aí de soma e de multiplicação de polinômios. A nossa terceira operação é a divisão entre polinômios. Para a divisão entre polinômios, nós temos basicamente 3 casos possíveis. A divisão de um polinômio por um monômio, a divisão de um polinômio por um binômio linear e a divisão de um polinômio por um outro polinômio qualquer, que não seja um monômio e também não um binômio linear. Então, nesse primeiro exemplo aqui, nós temos 3x elevado à quinta mais 7x² menos x², etc., dividido por 2x². Ou seja, uma divisão por um monômio. Pessoal, nesse caso, o monômio ele divide todos os elementos que estão em cima da fração, ou seja, no numerador. E aí fica uma regra de simplificação de potência. Fica 3x elevado à quinta sobre 2x² mais 7x elevado à quarta sobre 2x² e assim por diante. Os números, os coeficientes, eles acabam ou se dividindo ou deixamos eles na forma de fração. Fica assim para o primeiro termo. Três sobre 2, x elevado à quinta com x elevado ao quadrado, fica x elevado a 3, diminuem-se os expoentes. Mais 7 sobre 2, x² menos x sobre 2, ou 1 sobre 2 vezes x, menos 3, veja que esse termo aqui, o resultado foi exato, 3, x² acaba se anulando, assim como 6 dividido por 2. Próximo termo, eu tenho 10 sobre 2 dá 5, e x sobre x², quer dizer, fica 1 sobre x, ou 5 sobre x, tanto faz. E o final, aí, o último termo, 1 sobre 2x², não há operação, não há nada para ser feito. Então, esse aí foi o resultado da divisão por um monômio. O próximo exemplo é uma divisão por um binômio linear. O que isso significa? Qual é o método que a gente vai utilizar? Nesse caso, o método do Briot-Ruffini é o método mais prático, mais rápido para executar essa divisão. Ele fala o seguinte: primeiro tem que ser um divisor linear, como está aqui, x menos 5. A gente seleciona o valor do x que anula esse divisor, ou seja, quando que x menos 5 é igual a 0? Quando o x for igual a 5. Então, a gente vai pegar esse 5 e vai reservar aqui numa chave. Nessa parte da chave aqui em cima, nós vamos colocar os coeficientes 2, menos 8, menos 14 e mais 20, mas sempre obedecendo as ordens. Se o polinômio tem grau 3, então tem que aparecer todos os coeficientes, grau 3, grau 2, grau 1 e o termo independente, ou grau 0. Se porventura algum desses termos faltar, é porque o coeficiente ele vale 0. Não pode esquecer disso. Então ficam assim: 2 menos 8, menos 14 e 20. O método ele faz o seguinte: ele baixa esse primeiro termo e as operações seguem um procedimento. Multiplica pelo aquele 5 que a gente selecionou lá no início e soma com o próximo. Então, 2 vezes 5, 10. E depois nós temos menos 8, dá 2. 2 vezes 5, novamente 10. 10 menos 14, menos 4. Menos 4 vezes 5 dá menos 20, com mais 20 dá 0. Então, o Briot-Ruffini, ele fala para a gente que esse aqui é o resultado da divisão e o último elemento é o resto. Isso significa que essa divisão aqui resulta em 2x² mais 2x menos 4. Observe que esse resultado aqui segue o mesmo procedimento do Briot-Ruffini. São só
os coeficientes. Esses números representam os coeficientes. Então, nós temos que entender que, como ele era grau 3, esse resultado tem grau 2. Quer dizer que o primeiro número refere-se ao grau 2, o segundo número refere-se ao grau 1 e o terceiro número refere-se ao grau 0, ou termo independente. Por isso que a gente escreve dessa maneira o resultado da divisão. Para finalizar com os casos de divisão entre polinômios, nós temos o próximo exemplo, onde o divisor é x² menos 3. Ele não é um monômio e também não é um binômio linear. Ele, na verdade, é um binômio quadrático. Mas poderia ser qualquer outro termo, diferente de monômio, diferente de binômio linear, a regra seria a mesma. Como que fica, então, esse procedimento, essa regra? É o método das chaves, assim como a gente faz com os números. Nós copiamos 9x² menos x² menos 6x² menos 4, fazemos aí o método da chave, colocamos o divisor x² menos 3 aqui no divisor. E agora seguimos com a divisão normalmente. Temos que apenas observar que a ideia é sempre anular o termo de maior grau. Como eu já tenho x² dentro do divisor, eu já tenho x², eu quero chegar a 9x elevado a 4. Então, eu tenho que multiplicar por 9x². Quer dizer que esse é o primeiro termo que vai no resultado da divisão, ou seja, ali no quociente. Continuando com esse processo, então, eu multiplico esse termo pelo divisor e anoto o resultado aqui. Fica assim, 9x na quarta, menos com mais dá menos, 9 vezes 3, 27x². E agora eu diminuo os resultados. 9x² com 9x² anula, menos x² está sozinho. Depois eu tenho menos 6x² menos da fórmula, da regra, menos 27x². Então fica menos 6x² mais 27x². E aí eu vou ter 21 positivo x². E aí o menos 4 ele simplesmente baixa aqui. Próxima etapa é anular o menos x². Eu já tenho x², eu vou ter que multiplicar alguma coisa para chegar a menos x². Então, esse elemento é o menos 1, para dar o sinal de menos, e x para chegar ao x². Ou seja, menos x é o próximo elemento do resultado da divisão, ou seja, o próximo elemento do quociente. Como é que fica? Eu multiplico esse menos x pelo divisor, x² menos 3, anoto o resultado e retiro essa quantidade. Menos x com x² dá menos x², menos com menos dá mais, 3 vezes x. Vou diminuir esse resultado. Então fica menos x² com menos x² anula, eu tenho 21x² menos, não tem ninguém do x², então fica 21x². Eu tenho menos 4, também não tem ninguém com ele, fica o menos 4. E eu tenho menos 3x, que também não teve ninguém para anular esse elemento. Organizando melhor em ordem, nós temos menos 3x menos 4. Esse é o próximo polinômio que nós vamos tentar anular, o 21x². Para isso, basta multiplicar por 21, pois 21 vezes x² dá exatamente 21x², menos com mais dá menos, 3 vezes 21, 63. Vou diminuir esse resultado e ver o que acontece com essa divisão. Então, nós vamos ter aqui 21x² menos 21x², menos 3x está sozinho, depois eu tenho menos 4, menos 63. Então, fica menos 4 mais 63. Isso dá 59. Então, mais 59. Observe que esse resultado aqui, menos 3x mais 59, ele tem grau 1. E o nosso divisor ele tem grau 2, é x² menos 3. Esse é o critério para você parar a divisão entre polinômios, quando o grau daquilo que sobra é menor do que o grau do divisor. Então, o nosso resultado vai ser 9x² menos x mais 21. Só que temos um resto aqui, que é menos 3x mais 59. E com isso, pessoal, a gente encerra a operação de divisão entre polinômios. Mas o que ela tem a ver com a fatoração? Para entender melhor isso, vamos relembrar um pouquinho da divisão entre números, onde nós vamos observar o método da chave novamente, que é o método que a gente mais utiliza para dividir números, e observar que propriedades nós temos nesse caso. Então vamos considerar a divisão do número 17 por 3. 17 dividido por 3
nós vamos ter um quociente 5 e teremos um resto 2. E o que essa divisão nos permite concluir? O que ela informa adicionalmente? Ela nos diz que o 17 ele é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. A divisão ela traz esses elementos. Essa divisão possui um dividendo, um divisor, o quociente e o resto. E, consequentemente, ela transforma o número 17 aí como um produto de 3 vezes 5, então divisor vezes quociente, mais o resto. Na divisão de polinômios, nós vamos ter o mesmo resultado. Portanto, o polinômio P está sendo dividido por um polinômio D, totalizando um quociente Q e lá embaixo um resto R. Isso quer dizer que o polinômio P pode ser escrito como divisor vezes quociente mais o resto. É exatamente a mesma regra dos números. A grande sacada aqui, pessoal, é quando a divisão é exata. No caso da divisão exata, o resto vale zero. Esse termo aqui vale zero e desaparece. Ficamos então com um polinômio igual a um D vezes um Q. Quer dizer, o polinômio P ele é igual ao produto entre dois outros polinômios. Esse é o princípio da fatoração, transformar um polinômio, uma expressão algébrica, em produtos entre outras expressões. Por isso que lá no começo da nossa aula, eu falei para vocês que a divisão de polinômios era a operação mais fundamental e que era a partir dela que nós íamos conseguir algumas formas de fatoração. Esse slide aqui, pessoal, ele sintetiza essa ideia da divisão para polinômios e aí nós temos alguns casos para considerar. Por exemplo, alguns a gente já conhece, x² menos 9, x² menos 6x mais 9. São também polinômios de grau 2, e esses polinômios eles já foram fatorados para o produto notável na aula anterior. x² menos 9, além de ser um polinômio de segundo grau, de grau 2, ele também é a diferença entre dois quadrados. Portanto, x menos 3, x mais 3, que são os dois ingredientes envolvidos, o x e o 3. Já o x² menos 6x mais 9, ele é um binômio ao quadrado, ele é o x menos 3, essa expressãozinha, elevado ao quadrado. Ou seja, é x menos 3 vezes ele mesmo, vezes x menos 3. Mas e agora se o polinômio fosse um pouquinho diferente, né? Como o caso ali, x² menos 5x mais 6. Então, ele não trata de um produto notável. E aí, como é que a gente vai encontrar essa fatoração? O resultado mais forte que nós temos nessa teoria é que se nós soubermos as raízes do polinômio, então a fatoração vai seguir facilmente, vai seguir imediatamente. Então o nosso problema de fatorar um polinômio ele é transferido para o problema de encontrar as raízes do polinômio. E para encontrar a raiz de polinômio, nós temos dois cenários. Um é quando o polinômio é de grau 2, é um polinômio quadrático. E o outro é quando o polinômio tem grau 3 ou mais do que isso. Nesse slide nós temos dois exemplos, né? Um x² menos 5x mais 6, e aí ele é fatorado como x menos 2 vezes x menos 3. Esse número 2 e esse número 3 que aparecem são exatamente as raízes. Então, concordando, né, com a nossa afirmação de que se soubermos as raízes, a fatoração segue imediatamente. Uma raiz é 2, a outra raiz é 3, e o polinômio ficou fatorado como x menos 2, x menos 3, quer dizer, x menos a raiz, x menos a outra raiz. Polinômio de grau 3, 2x ao cubo menos 8x² menos 14x mais 20. Nós temos a raiz 1, a raiz é 5 e a raiz é menos 2. Então ele ficou fatorado como x menos a raiz 1, x menos a raiz 5 e x menos a raiz menos 2. Então fica x mais 2. Muito cuidado com essa fatoração, quando a raiz é negativa, fica sinal de mais no fator. Tem algumas observações aqui, pessoal, para a gente tomar cuidado. No polinômio de grau 3, o coeficiente 2, que está na frente do x ao cubo, ele aparece lá na fatoração. Será que é uma coincidência ou é uma propriedade? Isso é uma propriedade. Esse coeficiente 2, ele sempre vai aparecer na fatoração. Outra observação ainda. A fatoração consiste em x menos a raiz. Então, todos os termos vão ser dados dessa maneira. Mas algumas situações, um polinômio, ele, de repente, não tem raiz real. Não vai ter raiz real. E aí ele já vai estar na forma final fatorada. Quer dizer, esse x² menos 5x mais 6, ele poderia não ter raiz real. E aí ele já ficaria
na forma final, ele já estaria fatorado. Então esse slide afirma isso, né, que se um polinômio não possui raiz real, ele já está na forma irredutível. Aqui temos um exemplo, ó, x² mais 2x mais 6. Ele não tem uma raiz real, então ele já está na forma final, ele já fica daquele jeito mesmo. Outro resultado bastante importante é que vão existir sempre dois casos. Ou os fatores vão ser lineares, x menos 3, x menos 1, x mais 2, ou vão ser quadráticos e irredutíveis, como o caso anterior, x² mais 2x mais 6. No nosso exemplo mais abaixo, nós temos que x³ menos 3x² mais 4x menos 12, ele é o produto, ele é fatorado como x menos 3 vezes x² mais 4. Não tem mais o que fazer aí. O x² mais 4, ele é um quadrático, ele é um polinômio quadrático, mas ele é irredutível, quer dizer que ele não tem raízes reais e que permitiriam fatorar ainda mais. Então fica parado por aí mesmo, essa é a fatoração. Esses dois exemplos são muito importantes, pessoal, para lembrar que todo polinômio é fatorado ou com termos lineares ou com termos quadráticos irredutíveis. Basicamente isso é o que afirma o resultado mais forte que nós temos na fatoração polinomial, que é o teorema fundamental da álgebra. Ele diz que todo polinômio de grau n, ele vai ser fatorado dessa maneira aí. E aquele k que está ali na frente do resultado é exatamente o coeficiente do maior grau, que é o 2 que aparece nesse exemplo aqui, né, que eu coloquei até um destaque em verde. Aquele 2 é o coeficiente do maior grau, ele vai lá na frente da fatoração. Todos os demais fatores são formados com x menos a raiz, ou quadrático irredutível. No slide aqui, então, eu deixo mais alguns exemplos, mais alguns casos, com grau 5. Veja bem, polinômio de grau 5, na fatoração não teve nada mais do que grau 2. Então, sempre fatoração em termos lineares ou quadrático. Como nós percebemos, tem dois grandes universos, então. Polinômios de grau 2 ou polinômios de grau maior ou igual a 3, né? Maior do que 2. Então vamos começar estudando os polinômios de grau 2. E para esses polinômios, pessoal, determinar as raízes, existe fórmula fechada chamada fórmula de Bhaskara. Esta fórmula permite calcular as raízes e, consequentemente, fatorar o polinômio de grau 2. Utilizando a fórmula de Bhaskara, nós vamos ter três possíveis situações. Então nós vamos ter uma situação onde existem duas raízes diferentes, existe a situação onde vai ter apenas uma raiz, ela vai ser repetida, então vai ser uma raiz dupla, e nós vamos ter uma terceira possibilidade, onde nós não temos raízes reais, as raízes serão números complexos, e aí entra aquele fator quadrático irredutível. Vamos ver alguns exemplos. Então nós temos três casos. O primeiro, x² menos x menos 6. Então para esse caso, pessoal, nós temos três coeficientes. O número 1 que não aparece, mas ele existe aqui na frente do x². O menos na frente do x significa que é menos 1 vezes x, e o menos 6. Quer dizer, são esses coeficientes que são chamados de A, B e C. Nós precisamos entender quais são esses coeficientes para aí sim aplicar a relação aí de Bhaskara, né, a forma de Bhaskara, que começa calculando o valor do delta, dado por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nesse caso, então, o delta fica igual a menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a 1, vezes o c, que é menos 6. Lembre-se sempre de colocar parênteses na multiplicação com números negativos. Delta igual, menos 1 ao quadrado é 1 positivo, agora é regra do sinal, produto de números. Então, mais 24. Delta é igual a 25. Esta é a primeira etapa da fórmula de Bhaskara. A segunda etapa diz que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido pelo dobro do a, 2a. Isso significa que x é igual a menos b. Menos na frente de uma letra significa inverte o sinal do valor daquela letra. Então, o b vale menos 1. Eu vou inverter esse sinal, vai dar mais 1. Então, mais 1, mais ou menos a raiz quadrada do 25, dividido pelo dobro de a, que é 2. E é daqui que saem duas raízes. Aquele mais e menos na frente da raiz quadrada do delta é que dá origem a duas raízes. No caso, elas serão x igual a 1 mais 5 sobre 2
e a outra 1 menos 5 sobre 2. 6 dividido por 2, que dá 3, e menos 4 sobre 2, que é menos 2. Então, as duas raízes são 3 e menos 2. Isso quer dizer que o polinômio ele é fatorado como x menos uma raiz, x menos 3, e x menos a outra raiz, que é menos 2. Então, atenção aí com raízes negativas, né? Então, fica x menos 3, que multiplica x mais 2. Basicamente, essa forma que a gente faz para fatorar polinômios quadráticos. Então, nosso segundo exemplo, nós temos x² mais 2x mais 1. A primeira etapa é reconhecer os coeficientes, o a, o valor do b e o valor do c. No caso, o a é o coeficiente com o x², vale 1. O b é o coeficiente que está com o x, vale 2. E o c é o termo independente, 1 também. Com isso, calculamos o valor do delta. Então, delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes ac. Nesse caso, fica 2 ao quadrado menos 4, que multiplica 1, que multiplica 1. Logo, o delta é 4 menos 4, portanto, 0. Então, nesse caso, o delta é 0. O que vai acontecer? Na segunda etapa da fórmula de Bhaskara, eu tenho x igual a menos b mais ou menos a raiz do delta sobre 2 vezes o a. Menos b fica menos 2, mais ou menos a raiz de 0 sobre dobro de a, que é 2 também. Então, x é igual a menos 2. Agora eu tenho mais ou menos a raiz quadrada do zero. Quando eu usar mais, vai dar mais 0. Quando eu utilizar menos, vai dar menos 0. Ora, não vai mudar a conta alguma aqui, né? Então, as duas raízes serão iguais, porque ficam exatamente a mesma conta. Menos 2 dividido por 2, que é menos 1, e menos 2 dividido por menos 2, que é menos 1. Então, nós temos uma raiz que é igual a menos 2 e ela é dupla. Finalmente, a fatoração do polinômio dado é x menos menos a raiz, então fica x mais 1, vezes, novamente, x menos menos 1, x mais 1, ou x mais 1 ao quadrado. Então, x² mais 2x mais 1 é igual a x mais 1, tudo isso ao quadrado. E nesse caso, nós temos um exemplo de raiz dupla, ou também chamada raiz de multiplicidade 2. Existem casos ainda onde a raiz é tripla, é quádrupla. Então, esses fatores aparecerão de forma muito semelhante. X mais 1 elevado a 3, x menos 5, tudo isso elevado a 4, e assim por diante. E o nosso terceiro exemplo, x² menos x mais 1. Temos a igual a 1, b igual a menos 1, c igual a 1 também. Portanto, o delta é igual a b ao quadrado menos 1 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a e que multiplica o c. Então, menos 4 que multiplica 1, que multiplica 1. Delta vai ser igual a 1 menos 4. Delta é igual a menos 3. Se o delta é negativo, é o caso onde nós não temos raízes reais e, portanto, o polinômio já está na sua forma final. Ele é uma quadrática irredutível, ou um polinômio quadrático irredutível. Mas por que não tem raiz? Por que ele é irredutível? Basta você analisar a segunda etapa da fórmula de Bhaskara. X é igual a menos b, fica mais 1, mais ou menos a raiz quadrada do delta, dividido por 2a. Então, você vai ter, nesse caso, vai ter a raiz quadrada de menos 3. E a gente estudou na aula de potências e raízes que uma raiz quadrada, ela não admite um número negativo como radicando, um número negativo dentro dela. Senão, o resultado não é um número real. Esse é o caso. Então, nós não temos raízes reais, nós teremos raízes complexas. E aí, para encerrar a nossa aula sobre fatoração de polinômios, nós temos um último exemplo, que é a fatoração de um polinômio de grau 3. Então, já pegando um exemplo do segundo cenário possível, né? Ou o polinômio tem grau 2 ou será maior do que 2. Então, o que a gente faz nesse caso? Nós temos 2x ao cubo menos 8x ao quadrado menos 14x mais 20. Pessoal, a ideia aqui é determinar uma raiz. Essa raiz inicial a gente vai determinar por meio de alguma ideia, né? Alguns testes. Por exemplo, será que x é igual a 1?
é uma raiz? X igual a menos 1, talvez? Ou x igual a 2? E assim vai seguir. Essa é uma opção. Às vezes o próprio problema traz alguma sugestão, alguma dica. Bom, no caso, se nós testarmos x igual a 1, nós vamos ter 2 vezes 1 ao cubo, menos 8 vezes 1 ao quadrado, menos 14 vezes 1 e mais 20. O número 1 em si é uma opção bem interessante, porque todos os lugares onde temos x desaparecem, já que eles viram 1 ao cubo dá 1, 1 ao quadrado também dá 1, e o x propriamente dito é 1. Então é como se eles desaparecessem da conta. Ficam exatamente os coeficientes, pessoal. Então é como se nós somássemos os coeficientes. Então nós temos 2 menos 8 menos 14 mais 20, nós vamos ter um resultado aí de 22 menos 22, que é zero. O que significa isso? Olha, se o x é 1, o polinômio deu zero. É exatamente a definição de raiz. Quer dizer que x igual a 1 é sim uma raiz desse polinômio. Ou seja, x igual a 1 é uma raiz. O que isso nos ajuda, pessoal? Se x igual a 1 é uma raiz, significa que x menos 1 é um fator do polinômio. Ou ainda, que 2x ao cubo menos 8x quadrado, etc., é igual a x menos 1, que multiplica um outro polinômio aqui. Nós podemos perceber que esse polinômio que está faltando, ele é um polinômio de grau 2, já que a multiplicação tem que dar origem a um polinômio de grau 3. Mas como nós determinamos esse polinômio que falta, esse polinômio de grau 2? Para isto, pessoal, a gente faz a divisão de 2x ao cubo menos 8x quadrado menos 14x mais 20 por x menos 1. É como se fosse esse número que está multiplicando, passa para cá, dividindo. Uma ideia análoga ao que a gente faz com os números. Então, executando essa divisão, nós vamos determinar esse polinômio de grau 2 que falta aqui. Consequentemente, nós vamos analisar o polinômio de grau 2 para ver se ele já está na forma final ou se nós vamos fatorá-lo ainda mais. Bom, vamos executar essa divisão, então, para determinar esse polinômio de grau 2 que falta. E para executar esta divisão, nós temos a opção de fazer pelo método das chaves ou fazer por Briones-Fini, que é muito mais prático, e porque esse divisor é um polinômio aí de grau 1, um binômio de grau 1. Então nós temos o 2, o menos 8, o menos 14 e o 20, que são os coeficientes. Nós organizamos a raiz aqui, o 2 nós baixamos e começamos o método, multiplica e soma pelo próximo. Então 2 vezes 1, vamos somar com 8. Nesse caso, 2 vezes 1, 2, menos 8, menos 6. Agora nós temos menos 6 vezes 1, menos o 14. Então nós temos menos 6, menos 14, que dá menos 20. E aí nós teremos menos 20 vezes 1, mais 20, que dá zero. Então observem que o método diz que esse elemento é o resto. E deu zero, deu exatamente zero. Significa que o quociente vezes o divisor são exatamente o polinômio original. Vai ficar assim. Então, o polinômio original, 2x ao cubo menos 8x ao quadrado menos 14x mais 2 é igual a x menos 1, que é o divisor, vezes o quociente, 2x ao quadrado menos 6x menos 20. Estou subentendendo aqui que você lembra da ordem dos coeficientes. Então, aqui é um grau 3, o resultado vai ser grau 2. Então, 2x ao quadrado menos 6x menos 20, x na zero, ou termo independente. Então, está aqui a fatoração. O que nos resta fazer é observar que esse polinômio aqui é ou não é irredutível, se ele fica assim ou não. Já de antemão, a gente percebe que o número 2 aparece no primeiro termo, o número 2 também aparece no segundo termo, que é 6, e o número 2 aparece no terceiro termo, que é 20. Então, esse 2 vai ser fatorado multiplicando o x menos 1 e multiplicando esse polinômio quadrático. X ao quadrado menos 3x menos 10. Uma observação bem legal aqui, ó, esse 2 que aparecia no termo do grau 3,
e ele aparece aqui multiplicando todos os fatores. Lembra desse resultado? Quando a gente viu o teorema fundamental da álgebra? Ele dizia que o número 2 ia aparecer na frente da fatoração realmente, que é o coeficiente do termo do maior grau. Então, nos resta observar se x² menos 3x menos 10 é um polinômio irredutível ou dá para fatorar mais. Como a gente faz isso? Bhaskara. A gente vai analisar o delta em primeiro passo. Se ele for menor do que zero, o polinômio já está pronto. Se ele for maior ou igual a zero, a gente consegue fatorar ainda mais. Vamos lá. Então, nesse caso, nós temos a igual a 1, b igual a menos 3 e c igual a menos 10. Portanto, nós temos delta igual a 9, menos 4 que multiplica 1 e menos 10. Nós temos delta igual a 49. A gente já sabe que dá para fatorar ainda mais esse polinômio, portanto. Precisamos das raízes. Então, x igual a menos b, o b vale menos 3, então vai dar mais 3, mais ou menos a raiz do 49, dividido pelo dobro do a. Quer dizer que x é igual a 3, mais ou menos 7 sobre 2. Finalmente, x é igual a 10 sobre 2, que é 5, ou x é igual a menos 4 sobre 2, que é menos 2. Encontramos as duas raízes desse polinômio quadrático, o que diz que ele é igual a x menos 5, que multiplica x mais 2. E aí nós vamos reescrever esse polinômio lá no polinômio original. Então, nós temos esse polinômio original aqui, nós descobrimos qual é esse polinômio de grau 2 aqui, ele é igual a x² menos 3x menos 10, multiplicado por 2. Então, esse 2 apareceu aqui na frente. E ainda nós calculamos a fatoração desse polinômio em x menos 5 com x mais 2. Então, quer dizer que, finalmente, nós conseguimos fatorar todo o polinômio, e ele ficou assim. 2x² menos 8x² menos 14x mais 2 é igual ao 2, e o x menos 1 que já estava aqui, e os dois fatores que acabamos de determinar. Então, essa é a fatoração desejada aí. Então, esta foi a aula de hoje, cheia de informação para vocês estudarem. Nós observamos aí as operações entre os polinômios, a soma, a multiplicação e a divisão. Conhecemos o método Briot-Ruffini, que é utilizado para dividir um polinômio quando o divisor é um binômio linear. Utilizamos a divisão de polinômios para fatorar um polinômio e observamos vários casos, inclusive os casos onde uma raiz pode ser múltipla, pode ser dupla, tripla ou algo mais. Não esqueça de observar o final dos slides, onde você vai ter vários exercícios para treinar bastante essa teoria toda aí. Bom trabalho para vocês, vejo vocês na próxima aula.